Mas a intenção aqui dessa live surpresa é tirar algumas dúvidas. Tenho recebido bastante coisa, algumas perguntas que não param de chegar, mas perguntas recorrentes. Eu achei que ia ser interessante vir aqui para responder para a maior parte das pessoas de uma vez só. Também, claro, se alguém quiser mandar alguma pergunta por aqui, vai ser um prazer responder. Então vamos lá. Ó, gente, tá curioso aqui, ó, mostrar parceirão aqui de caminhada aqui, ó. Uau! Mas vamos lá. Uma coisa que aflige muitas pessoas no transplante capilar e que é motivo de bastante conversa em todas as consultas e perguntas também nas minhas redes é sobre naturalidade. As pessoas têm receio do resultado, receio de como elas vão ficar, receio de como isso vai mudar a vida delas no dia a dia, se vai gerar algum estranhamento no espelho, se vai ficar artificial, se vai chamar a atenção. Enfim, é uma coisa que realmente deixa as pessoas aflitas. Elas se incomodam com a calvície, elas querem melhorar, mas ao mesmo tempo tem receio do desconhecido, né? Do que vai vir pela frente. Eita! Mas enfim, e uma das coisas que a gente preza muito lá na clínica, no nosso tratamento, é com relação à naturalidade. Eu sempre falo para os pacientes, nem sempre, aliás, na maioria das vezes, a gente não tem matéria-prima, a gente não tem raízes, unidades foliculares suficientes para a gente debelar uma calvície inteira, a gente devolver aquele aspecto da juventude antes de iniciar a calvície. Mas seja qual for o resultado em termos quantitativos, né, se a gente vai aniquilar uma calvície inteira, se for uma calvície menor, uma calvície média, ou se a gente vai suavizar apenas, no caso uma calvície maior, um paciente que não tem uma área doadora muito abundante, seja qual for o resultado, a intenção é sempre total naturalidade, tá? Sempre 100% de naturalidade. O paciente pode até ficar com uma calvície residual, e essa calvície residual também, a gente se preocupa com a naturalidade dessa calvície residual. Imagina assim, deixa eu exemplificar para ficar mais claro. Um paciente com uma calvície grau 7, que é aquele calvo total, que só tem as laterais. Normalmente, esses pacientes, a gente não tem área doadora neles para a gente deixar ele como ele era lá, aos 18 anos, antes de começar a ficar calvo. Então, vai ser uma cirurgia de suavização. Bem provável que esse paciente continue tendo entradas, dependendo do perfil, do rosto, da essência desse paciente. Ele pode até continuar com a testa um pouco recuada, mas será feita uma moldura facial, ele terá a jovialidade do cabelo, terá aquela calvície contínua interrompida, terá cabelos ali, terá um resultado extremamente significativo, mas provavelmente ele vai continuar com calvície. Normalmente, esses pacientes, a maioria optam, né, por dar preferência à parte da frente e a coroa recebe menos atenção. Então, mesmo a gente não debelando a calvície inteira, ele fica com uma calvície totalmente natural, uma calvície que existe na natureza, pessoas que ficam calvas desse jeito, e aí a maioria das pessoas vai olhar para ele e falar assim, pô, tá ficando calvo, daqui a pouco vai ficar todo calvo, mas sabe, essas pessoas que ele tá na contramão, ele já foi muito calvo e agora tá melhorando. Isso acontece também em outros tipos de calvície, às vezes não tão intensas. Por exemplo, um paciente de 60 anos que tem entradas muito cavadas, não tem nada a ver esse paciente ficar com aquela testinha de 3 dedos que ele tinha lá quando tinha 20 anos de idade. Não é mais compatível com a idade e com o rosto dele. Então, sim, a gente sempre faz planejamentos específicos para cada pessoa, levando em consideração não só a parte técnica de matéria-prima, de quantidade de raízes, tipo de cabelo e grossura, mas também a essência da pessoa, a idade, o que a pessoa quer, o estilo, personalidade, tudo isso faz parte do resultado natural, né? O resultado natural não é só aquele que você vê na foto, que você acha que não tem transplante. O resultado natural faz parte da vida, do dia a dia, do dinâmico da pessoa, e isso a gente leva em consideração sempre em todos os nossos pacientes, seja qual for o grau de calvície, seja qual for
a idade do paciente. Cada um tem suas dores, suas intenções, e a gente sempre vai procurando atender todas essas lacunas para entregar o melhor resultado sempre. Outra dúvida com relação ao dia da cirurgia, a dinâmica, como é que é feito, quanto tempo a pessoa vai ficar afastada do trabalho, quanto tempo ela volta para a rotina normal, quanto isso vai impactar no dia a dia dele parar para fazer uma cirurgia. Então vamos lá. A cirurgia acontece num dia só. A pessoa chega de manhã na clínica e fica o dia inteiro lá com a gente. As cirurgias são feitas todas na clínica. A gente tem toda a infraestrutura para fazer a cirurgia com total segurança e conforto para os pacientes. Foi tudo feito e planejado para o transplante capilar, pensando em toda a jornada do paciente, claro, da equipe também. Sim, a equipe, tá? Porque é uma cirurgia longa. A gente está falando de uma cirurgia, em média, de 10 horas. É uma cirurgia de dia inteiro. E a equipe que está te operando também tem que estar confortável para eles poderem desempenhar o melhor papel da vida deles em cada cirurgia. Então, assim, a gente pensa no paciente, na equipe, tudo em prol do paciente. E aí o paciente vai passar o dia inteiro lá. Anestesia local, mais uma ansiólise leve, o paciente fica confortável. Durante a cirurgia a gente faz pausa, o paciente pode levantar, se esticar, descansar um pouco, fazer uma refeição rápida dentro da própria clínica e depois a gente segue adiante. Acabou a cirurgia, ato contínuo, a gente faz o curativo e o paciente vai embora para casa. O paciente segue com o curativo, esse curativo será retirado 2 dias depois. Depois disso ele vai poder tomar o primeiro banho completo e depois disso não precisa mais fazer curativo. E peço para lavar a cabeça sempre. Um banho, claro que é um banho específico, com alguns cuidados, que a gente vai explicar no dia da cirurgia, mas essa é a parte mais simples, não tem dificuldade, essa lavagem. E ele vai continuar com algumas restrições, por exemplo, eu tenho que proteger a cabeça da luz do dia, enquanto houver crostas. Essa proteção ele pode usar um boné, uma boina, um gorro, uma sombrinha, o que ele quiser, até cair as crostas, que demora mais ou menos 10 a 15 dias para acontecer. Enquanto isso, ele tem que evitar qualquer tipo de atrito, tem que evitar pegar a luz do dia diretamente na cabeça, cuidado na hora de dormir para não ter atrito no travesseiro. E depois que caem essas crostas todas, ele volta praticamente à vida normal, tendo que ficar afastado só de algumas atividades, tipo futebol, futevôlei, algum tipo de luta, qualquer outra atividade que possa exercer um atrito grande. Então, resumindo, depois que as casquinhas caem, é vida praticamente normal, só com algumas restrições que levam 1 mês para a gente liberar essas atividades com maior impacto. E antes das casquinhas caírem, ele está liberado para fazer outras coisas, desde que mantenha esses cuidados de proteção da luz do dia e evitar atrito. Então, dependendo do trabalho, ele pode trabalhar, tipo um trabalho de escritório, por exemplo, ele está liberado para trabalhar 2 dias depois. É um trabalho de atendimento ao público, aí vai ficar de acordo com os critérios de cada um. Tem pessoas que não querem se expor, tem pessoas que não tem problema com isso, mas tecnicamente as restrições são poucas. Dor não é uma queixa no pós-operatório, a imensa maioria dos pacientes refere dor zero. E quem refere dor, que é uma coisa muito subjetiva, fala aí de um nível 2, 3 em 10. Fala, Léo. Beleza. 2, 3 em 10, fácil de debelar com analgésico comum. Então, realmente, dor não é uma queixa. Essas casquinhas, depois que caem, o aspecto no espelho começa a ficar bem imperceptível, né? As pessoas conseguem passar despercebidas na rua, vai poder cortar o cabelo normalmente e segue a vida normal, esperando o crescimento. E com relação ao resultado, aproveitando aqui, emendando uma pergunta na outra, que também é uma pergunta que frequentemente chega para mim, com relação a resultados, quando é que ele aparece, quando é que eu vou ver a diferença e como é que funciona isso. Eu sempre falo que eu não transplanto o cabelo, eu transplanto a raiz do cabelo. É como se eu estivesse plantando sementes na terra.
Essas sementes vão ficar em repouso, né? As raízes dos cabelos ficam em repouso absoluto por 3 a 4 meses, até quando eles começam a crescer. 3 a 4 meses depois da cirurgia. Quando eles começam a crescer, não crescem todas juntas, de forma sincronizada. O nosso ciclo capilar não é sincronizado. Se fosse, todos nós ficaríamos carecas de vez em quando, como as árvores ficam peladas no outono, com as raízes temperadas. A gente não. Enquanto umas estão crescendo, outras estão caindo, e quando elas começam a crescer pós-transplante também é assim, não é sincronizado. Então eles começam a crescer 3 a 4 meses e depois as raízes vão vindo, as outras que não iniciaram nos 3 a 4 meses ao longo dos meses, e a gente espera o resultado final da cirurgia depois de 1 ano. E quando é na coroa, demora ainda mais um pouco, 1 ano e meio a 1 ano e 8 meses para a gente ter o resultado. Então o resultado vai se implementando aos poucos. E isso para mim é muito conveniente, porque não tem nenhum impacto de visual. Não tem aquele negócio de você entrar para operar calvo e no dia seguinte você está cabeludo, aquele choque. Não tem isso. O resultado é bem gradual, a ponto de que os mais desatentos podem não perceber essa evolução, vai sentindo que tem alguma coisa diferente na pessoa e não sabe dizer exatamente o que é. Que é muito legal, né? Já que ninguém quer chamar a atenção para esse tipo de mudança, assim. As pessoas querem naturalidade, querem passar despercebidas. Vamos lá. Entrando dúvida aqui. Calvície grau máximo, tem recuperação? Sim, tá? Tem, mas depende de cada caso, né? Na verdade, o potencial de recuperação de cada calvície vai depender do grau da calvície, vai depender da área doadora, principalmente. Então, tem pacientes com muita abundância de área doadora, mesmo tendo uma calvície avançada. Quando eu digo abundância, é claro, é a quantidade de raízes disponíveis para o transplante, tá? Que isso é muito importante. A gente não tem todas as raízes disponíveis para o transplante. É importante a questão de naturalidade, não só na região que vai receber, mas também na área que doa. Eu não posso extrapolar. Se eu tirar muitas raízes, a gente faz o que a gente chama de over-harvesting. A gente deixa ralo o cabelo na área doadora, a gente provoca falhas, isso é um erro. Isso não pode acontecer. A gente tem limites, e a gente tem que... A boa técnica manda que a gente fique atento a esses limites para a gente não extrapolar, porque isso é uma sequela e depois que ela acontece não tem o que fazer. Então a gente tem que respeitar esses limites. Então a gente vai, além da quantidade, então, como eu estava falando, também depende da qualidade das raízes. Grossura do cabelo, quantidade de cabelos por raízes, tem raízes de 1 a 4 fios, tem paciente que tem raízes com mais cabelos do que outros. Então juntando a quantidade de raízes com a qualidade das raízes, com o grau da calvície, com a expectativa do paciente, com o plano cirúrgico, aí é que a gente traça o quanto de melhora a gente pode gerar para essa pessoa, o quanto de benefício que ela vai ter, e se isso está alinhado com as expectativas, né, que isso é muito importante. Então, sim, pacientes com calvície grau máxima têm excelente resultado também do transplante, desde que as expectativas estejam bem alinhadas. E, de novo, tem pessoas que têm a calvície muito grande, com bastante área doadora, e tem pessoas que têm a calvície muito grande, com 0 área doadora. Para esses últimos, realmente não tem como operar. Mas é tudo uma questão de examinar e ver cada caso individualmente. Luan está perguntando aqui, média de investimento. Essa é a campeã, Luan. É a pergunta mais frequente que chega para mim. Então eu vou falar para você agora o que a gente sempre fala, tá? Em todas as nossas formas de comunicação, todas as nossas mídias. A gente fala isso para todos os pacientes que ligam e mandam mensagem direta lá para a clínica. Eu não tenho como te dar isso, simplesmente porque eu não conheço você. Mas tem um amplo espectro de preços, porque
lá na clínica, a gente não é só uma clínica que faz transplantes. A gente é uma clínica que a gente trata pessoas. A gente trata a calvície. E a calvície, ela tem muitos aspectos. Tem pacientes que têm indicação só de tratamento clínico. Tem pacientes que, além da calvície androgenética, tem outros problemas que provocam perda de cabelo. Tem pacientes que têm questões nutricionais. Tem pacientes que precisam, enfim, de uma visão global. Tá? Então, um tratamento pode ir desde uma simples prescrição até transplantes múltiplos. Tá? Então, eu te dar aqui uma faixa de preço, eu estaria sendo até irresponsável, porque eu não tenho a menor ideia de como é o seu caso, das suas necessidades. Então, qualquer valor que eu passar para você aqui, eu estou correndo um risco enorme de errar, um risco de estar subestimando o valor ou superestimando o valor. Imagina se eu te der uma faixa de preço de um transplante full, né, um transplante multitransplante, e você chegar lá, é o caso de uma prescrição, um transplante pequeno. Entendeu? Você vai ficar achando que você vai ter um investimento muito grande, quando na verdade não, e o inverso também. Tá? Então, o valor de cirurgia é mediante ao exame do paciente, após a gente saber o que vai ser feito. Antes disso é mera especulação, tá? Não procure por isso. E eu sugiro a todos os pacientes que estão pensando em fazer transplante, que se incomodam com a calvície, que a questão preço de cirurgia, tá? Gravem isso. Todos os pacientes que se incomodam com a calvície e pretendem fazer algum tipo de tratamento para a calvície, seja transplante, seja tratamento clínico, não tenham o preço como principal filtro. Não estou dizendo que preço não é importante, tá? Mas o preço não pode ser o filtro para decidir aonde vocês vão, qual a clínica, qual o profissional que vocês vão procurar. O filtro principal tem que ser a qualidade do profissional, a história do profissional, a experiência do profissional, as informações que você tem de outros pacientes que já se trataram com esse profissional. E aí vocês podem escolher quem vocês quiserem. Eu, ou enfim, qualquer outro profissional. Façam uma seleção com esse filtro e somente depois disso é que vocês têm que ver a questão do preço. Tá? Vá na consulta com esses profissionais, vejam, escutem o que eles têm para falar sobre o caso de vocês, vejam se faz sentido, tá? E para fazer sentido vocês não precisam ser especialistas, não precisam ser médicos. Tem que fazer sentido para você o que ele vai falar. E aí depois sim, depois se tiver toda essa avaliação de alguém que seja experiente, de alguém que seja bom, tá? Porque o que mais tem aí é aventureiro, que fica só querendo operar e pronto. Não é esse o jogo, tá? O jogo é de trazer benefício para sempre, de trazer benefício real, de trazer melhoria de qualidade de vida. Então, escolham o profissional num primeiro momento e depois disso vejam a questão do preço. Tá joia, Luan? Vamos lá. Deixa eu rodar aqui, deixa eu ver se tem alguma pergunta que ficou para trás. É isso, investimento disparado. É mais comum. Bom, outra pergunta muito frequente é com relação ao tratamento clínico. Tá? Tratamento clínico e transplante capilar, como é que eles se combinam. A maioria das pessoas não querem fazer tratamento clínico, não gostam de fazer tratamento clínico, e é completamente compreensível, né? Quem é que gosta de tomar remédio? As pessoas tomam remédio porque precisa. Quem é que gosta de tomar remédio para sempre? Pelo amor de Deus. Essa pessoa precisa falar que gosta, ela precisa ser tratada. Mas como é que funciona a lógica? Como é que tem que ser o pensamento? A calvície é um problema que não tem cura. A calvície tem controle. A calvície é de origem genética. Então nada do que eu fizer, nenhum tratamento, nenhum comprimido, nenhuma loção, nenhuma cirurgia vai curar a calvície. Como é que funciona a lógica dos tratamentos?
O tratamento clínico, de forma bem simplória, é para evitar o avanço da calvície e preservar os cabelos que estão na tua cabeça hoje. Enquanto que o transplante é para restaurar uma calvície já estabelecida. E quando eu digo calvície já estabelecida, não é aquele cara totalmente calvo, não, tá? Quando você começa a perceber que está ficando calvo no espelho, é porque você já perdeu 30% das raízes. Isso já é calvície, tá? Quando o cabelo começa a ficar ralo, isso é um grau de calvície, leve, mas... Então, quando a gente faz o transplante, a gente usa raízes, a gente usa unidades foliculares, claro, os transplantes realizados dentro da boa técnica, as raízes que não têm a genética da calvície. Ou seja, o que é transplantado fica para sempre. Mas a pessoa passa a ter 2 tipos diferentes de raízes na cabeça, nas regiões calvas, ou seja, enfim, a região que for que fez o transplante. Vai ter raízes transplantadas e vai ter as raízes originais de fábrica, ali naquela região. Essas últimas, as originais que já estavam lá, elas podem e provavelmente vão continuar evoluindo na calvície. A gente não freia o processo com a cirurgia. Então, o tratamento clínico serve para preservar essas raízes que já estavam lá antes do transplante. Então, se por acaso você fizer o transplante e não fizer tratamento clínico nenhum, o que provavelmente vai acontecer com você? Você vai ter um resultado excelente da cirurgia, vai ficar muito feliz, mas com o passar do tempo, médio, longo prazo, vai depender do teu alvo, da tua evolução, da tua genética, você vai perder as raízes que estavam lá antes do transplante e provavelmente a calvície vai voltar a te incomodar. Você vai ter um resultado fugaz. E aí as pessoas perguntam para mim assim, Diogo, não tem problema. Se acontecer isso, eu posso fazer um outro transplante depois? A maioria das vezes pode, mas não tenha dúvida que o próximo transplante, se for possível, se houver área doadora para isso, será um transplante bem menor que o primeiro, porque a tua área doadora já foi parcialmente consumida e a gente tem uma área doadora finita e limitada. E vai chegar um momento que você não vai ter mais área doadora para fazer transplante e você vai ter a calvície lá ainda. E aí não vai ter mais o que fazer. Então não tem sentido, não faz sentido para mim, na minha cabeça, e acredito que na cabeça de ninguém, você investir numa cirurgia. E eu digo, quando eu falo investimento, não é só financeiro, não. É investimento de tempo, investimento de expectativa, investimento de interromper a sua vida durante um tempo para você se dedicar à cirurgia, ao pós-operatório, 1 ano esperando o resultado final, para simplesmente abrir mão do que você já tem, que o cara lá de cima te deu. Não faz o menor sentido. E se fosse um tratamento clínico extremamente sacrificante, mas não é. 1 comprimido por dia. Na verdade, 2 comprimidos. Né? Tem a finasterida ou dutasterida, dependendo de cada caso, mais o minoxidil oral. Numa mesma tomada. Comprimidos, remédios, tratamentos que têm um nível baixíssimo de efeitos colaterais. Tá? Então, sempre promovo a ideia de que o tratamento clínico é extremamente importante. Diogo, mas você só faz transplante, então quem faz o tratamento clínico? Não. Tá? Tem pessoas que têm algum tipo de contraindicação, tem pessoas que têm histórico de efeitos colaterais que não podem tomar o remédio, e tem aqueles também que se recusam, mesmo com essa explicação, a tomar. Tá? E tudo bem, desde que a pessoa entenda e tenha total, saiba onde estão pisando, o que elas estão plantando para si no futuro. Diogo, você pode estar errado, eu posso fazer o transplante e a minha calvície não avançar? Pode, tá? Vai depender do teu alvo genético. Se você já tiver chegado no teu alvo genético e a tua calvície não for avançar, vai ficar estabilizado ali. Mas não tem nada que a gente possa fazer, nenhum exame que a gente possa fazer para ter certeza disso. E aí, a partir do momento que você arrisca, você está à mercê da sorte. Então, se a calvície te incomoda a ponto de você fazer um transplante, eu acho que não tem o menor sentido você não fazer o tratamento clínico junto. Ainda sobre o tratamento clínico, o tratamento clínico está sempre indicado, mesmo em quem não vai fazer o transplante. Tá? Então, quando chega o paciente lá para ser atendido por mim,
Eu sempre explico para ele, ó, independente se você vai fazer transplante ou não, você já vai sair daqui com um tratamento clínico, tá? Então não é questão de vou tomar remédio se eu for operar ou se depois de operar eu tenho que continuar tomando remédio. Não, o tratamento clínico, se a calvície te incomoda, ele é mandatório, ele tem sempre que estar presente. Qualquer cabelo importa, então a gente tem que preservar todos eles. Deixa eu passar aqui. Vamos lá. Mais pergunta, pessoal? Manda para mim. Como é que é... estão me perguntando aqui como é que é a rotina de um médico que trabalha com transplante capilar e restauração da calvície. Vamos falar para vocês um pouco? Então vamos lá. Cirurgias muito longas, tá? As cirurgias duram, em média, 10 horas. Quando tem uma cirurgia de 7 horas, é uma cirurgia pequena, rápida. E a gente fica lá. E as pessoas ficam doidas com isso, né? Nossa, como é que você aguenta uma cirurgia desse tamanho, uma cirurgia com esse tempo, ficar o tempo lá em cirurgia? Pessoal, para quem está em cirurgia, não tem esse sentimento, tá? Para quem está lá, para mim e para minha equipe, a gente entra num flow. Ali é uma coisa boa. O tempo passa e quando a gente pisca, passou 1 hora, 2 horas e por aí vai, o dia inteiro. As pessoas dizem que quando você faz o que gosta, tá? Não sei se é isso, se é só isso, né? Claro que a gente adora o que faz, senão não dá. Ninguém tem sucesso fazendo o que não gosta por muito tempo, né? A gente já tem 17 anos fazendo transplante, com mais de 4.000 transplantes realizados. Então, dizer que não gostar do que faz não rola, tem que gostar. Isso é sine qua non, tá? Isso é o óbvio. Mas além disso, tá? Tem outras coisas também. Quando você está focado, ali falando do hiperfoco, né? Quando você está ali imerso naquela atividade, você meio que abstrai do mundo em volta. E quando você vê, o tempo passou. E a cirurgia está terminando. Então, durante a cirurgia é isso. Fora as cirurgias, quando a gente não está operando, ou a gente está em consulta, tá? Consultas médicas, que a gente tem as consultas de primeira vez, que a gente avalia os nossos pacientes, e um dos nossos diferenciais é que a nossa consulta de primeira vez não é simplesmente olhar a calvície, olhar a doadora e marcar a cirurgia. Não é isso, tá? Como eu falo, eu não opero calvície, eu não opero couro cabeludo, eu não transplanto, eu vou lá transplantar um cabelo. Não é isso, tá? Eu opero pessoas. E nas nossas consultas, nas nossas avaliações, a gente avalia pessoas, tá? É de pessoa para pessoa. Então a calvície muitas vezes é a ponta do iceberg. Muitas vezes a calvície é uma consequência de outras coisas sistêmicas. Muitas vezes os pacientes têm outras doenças que repercutem no cabelo. E o cabelo é uma forma que incomodou e que ele procurou um médico por conta do cabelo. Aí faz parte da nossa responsabilidade, da nossa função, identificar isso e fazer o diagnóstico. Tá? Então, não é só. Então, quando as pessoas mandam mensagem querendo saber o que elas têm que fazer, qual é o tratamento, quanto custa a cirurgia, eu falo, olha, não é assim. Não é assim porque eu preciso saber o que você tem. Tá? Muda da água para o vinho. E as pessoas não entendem isso. As pessoas, vamos lá, vou dar um exemplo aqui mais técnico para vocês. Por exemplo, existem doenças autoimunes que podem gerar perda de cabelo. E muitas vezes as calvícies se assemelham muito ao aspecto da calvície genética. E o paciente vai lá me procurar para fazer um transplante. E às vezes ele não tem uma calvície só de origem genética, ele tem algum outro problema que ele precisa de tratamento, precisa ser encaminhado, precisa de uma atenção específica de uma outra forma. Tá? Então, as consultas são bem complexas. Minha consulta normalmente de primeira vez demora mais de 1 hora. A gente tem uma abordagem global do paciente. Também tem as consultas de revisão, que essas são, normalmente, as que me dão
mais prazer, né? Porque é a hora que a gente está vendo a evolução do paciente, a gente acompanha toda a história deles. Quando a gente faz o transplante, o paciente não sai cabeludo da cirurgia, né? A cirurgia, a gente faz a semeadura. O resultado final dele vai vir com 1 ano. E esse 1 ano tem altos e baixos. E no início, ali quando ele está radiante, a cirurgia recém-realizada, ainda com as crostas, aquele aspecto de cirurgia recente. Depois passa esse aspecto, ele fica um pouco mais aliviado, porque está voltando à vida normal. Passa um tempinho, ele fica agoniado, porque aquelas casquinhas caíram e ele continua calvo. Ele tinha expectativa. E a gente vai cuidando, né? É um jogo de cuidados. A gente vai cuidando do paciente com informações, com orientações, com tratamentos, para ele passando por todas as etapas. E até que começa a crescer o cabelo. E quando começa a crescer o cabelo, ele não cresce todo uniforme de uma vez só, começa a crescer aos poucos. E é uma outra fase de agonia, que tem a ansiedade do resultado final, né? Então a gente vai cuidando de todos esses processos até que chega o resultado final. E a gente vai vendo a transformação na vida das pessoas, né? E é isso que move tudo, e é isso que move a engrenagem, essa transformação que a gente gera na vida das pessoas. E o feedback é o melhor possível, né? A gente vê que no final a gente não entrega só cabelo, né? A gente melhora a vida da pessoa, a pessoa ganha autoestima, a pessoa fica mais autoconfiante, a pessoa se relaciona melhor com as outras pessoas, as pessoas melhoram a produtividade por estarem se sentindo melhor e mais autoconfiantes, as pessoas rendem mais, as pessoas se cuidam mais. Às vezes é um gatilho para a pessoa emagrecer, para a pessoa fazer algum esporte, melhorar o relacionamento com parceiros e parceiras. E a gente vê um mar de abundância ao redor da cirurgia do transplante, e isso é sensacional. A gente colhe isso, a gente testemunha isso durante as consultas de retorno. E isso é bem gratificante. Então, em termos da vida do médico que faz transplante, é isso. As questões das cirurgias, as questões dos atendimentos. E claro, fora isso, a gente também tem toda a questão administrativa. A gente tem uma clínica com bastante gente trabalhando lá com a gente, todo um time. Esse resultado final do paciente feliz, com a vida mais abundante, não é só mérito meu, tá? Tem um time muito grande trabalhando junto, um time bastidor, que muitas vezes o paciente nem conhece, o pessoal trabalhando na divulgação, me ajudando aqui, como eu estou fazendo agora, divulgando informações, levando informações de confiança, informações boas, verdadeiras para os pacientes. Tem um time administrativo que ajuda a fazer a clínica ser o que é. Tem a equipe cirúrgica que está lá comigo, né? O transplante capilar é uma cirurgia de equipe, somos 8 só na cirurgia, tá? Então é uma cirurgia de uma orquestra que funciona, cada um com seu instrumento, cada um bem afinado, que muitas vezes, né, como a minha equipe, a maioria, tem gente que está comigo lá há 10 anos, não precisa nem de uma extra, tá? A minha equipe, todo mundo sabe a hora de entrar com um solo, a hora de... Opa, acho que voltou. Então, é uma equipe muito afinada, uma equipe que trabalha todo mundo com bastante paixão pelo que faz, todo mundo com vontade de entregar sempre o melhor a toda a cirurgia que a gente faz. A gente está sempre buscando o melhor resultado da vida até ali. Então tem toda essa parte de gestão também que a gente faz, que é muito importante. Muitas vezes a gente fecha a porta ali e fica só nas internas, reformulando nossos processos, formas de atender, os nossos protocolos de tratamento, para a gente sempre estar sempre na vanguarda, entregando sempre o de melhor que a gente pode entregar. E depois de tudo isso, ainda tem tempo para o principal, né, no meu ponto de vista, que é a minha família. Então
tem que conciliar toda essa questão profissional, de excelência, de dedicação com a família, né? Eu tenho, falando de mim, assim, eu tenho 3 prioridades: minha saúde, minha família e meu trabalho. Nessa ordem, tá? Saúde, família e trabalho. Acho que sem saúde a gente não consegue nada, nem dedicar a família, nem trabalho. Depois, família. Aquele jargão, né? Aquele clichê que nenhum sucesso profissional justifica um fracasso na família. Enfim, já é um clichê, mas é a pura verdade. Não tem sentido você chegar no final do dia, todos os dias encontrar seu filho dormindo. Eu tenho filhos pequenos ainda, eu tenho um filho de 11 e um filho de 8, então não tem o menor sentido eu chegar em casa todos os dias morto do trabalho, encontrar meus filhos dormindo e no dia seguinte sair para trabalhar com eles dormindo ainda, e fim de semana eu me dedicar também a só ficar no celular, tirando dúvidas e trabalhando, e quando eu piscar o olho eu já ter 2 adultos em casa e meus filhos cresceram e eu simplesmente não vi eles crescerem. Então definitivamente não é isso que eu quero para mim. Então eu sempre vou conciliando tudo. E é uma arte, né? A gente tem vários pratos girando em cima e a gente tem que manter todos os pratos girando para não cair. E isso aí é a rotina, acho que de quase todo mundo, não é uma exclusividade minha, né? Então essa é a rotina do médico que trabalha com restauração capilar. Mais perguntas aqui. A Aline perguntando se a recuperação é muito dolorida, leva muito tempo, meu marido pensa em fazer, mas tem medo. Então, Aline, já falei sobre isso aqui, mas vamos lá. Eu explico de novo, sem problema nenhum. Tá? Não é dolorido. Tá? Dor definitivamente não é uma queixa no transplante capilar. Tá? As cirurgias são feitas sob anestesia, tá? Então durante a cirurgia não há dor. E o pós-operatório, a gente prescreve os remédios para dor que com frequência não são utilizados. Tá? Então realmente é uma cirurgia bem tranquila nesse sentido. Claro que dor é uma coisa muito subjetiva, né? O que é muita dor para um não é nada para o outro e vice-versa, mas quem refere dor normalmente fala de um nível 2, 3 em 10, tá? Uma dor facilmente tratável quando acontece. Então não se diga aí para si, dor é uma questão para ele, para não se preocupar com isso. Com relação ao resto da recuperação, ele não precisa ficar parado, é o que chama de repouso relativo, durante pouco tempo, evitando atrito na região operada, evitando exposição solar, na verdade a luz do dia, né, mesmo que esteja nublado, diretamente até as crostas caírem, que isso demora mais ou menos 10 a 15 dias. Depois ele sai com uma restrição de exercícios físicos, com atividades que tenham um atrito mais intenso, tipo um futebol, um futevôlei, algum tipo de luta, até completar 1 mês de cirurgia. Então é um pós-operatório bem suave e tranquilo. Vamos lá. Outras dúvidas aqui. Pessoal, mandem para mim, tá? Aproveita que hoje eu estou aqui com bastante tempo para responder todas as dúvidas. Sim, daqui a pouco vou para a clínica. Hoje na clínica, daqui a pouco, quando eu chegar lá, vou receber uma decoradora, que hoje é o dia da demonstração, né? Então ela vai chegar lá com um caminhão de coisa para a gente colocar lá e testar as coisas que a gente escolheu na loja outro dia. Não sei se vocês me acompanharam aqui nos stories, eu botei o dia que eu estava lá escolhendo, e hoje é dia de testar lá no local. Confesso que eu não gosto disso. Eu tenho uma dificuldade muito grande de visualizar as coisas, assim, né? Eu vejo na loja e eu não consigo visualizar isso na minha sala, por exemplo. Então por isso que ela vai levar lá para demonstração. Então hoje é o dia, mas enfim, o resultado final com certeza vai ficar excelente, mais conforto, mais sofisticação, melhor experiência para os nossos pacientes. Daqui a pouco tem que ir para lá para ver essa parte, e depois ao longo do dia a gente segue com as consultas. Pedro aqui me perguntando se o minoxidil apenas bloqueia a evolução ou também reforça os fios. Tá? As duas coisas. Então vamos lá. Para entender bem essa ação do minoxidil,
Deixa eu explicar rapidamente como é que a calvície evolui. A calvície, o cabelo não cai e de repente desaparece. Deixa eu sair daqui, tem um barulhão forte aqui. O cabelo não cai e desaparece. O cabelo, ele vai afinando aos poucos ao longo do tempo. A raiz vai morrendo aos poucos. Ela vai involuindo. E aí, quando você faz o tratamento clínico e é bem sucedido, esse cabelo volta a engrossar. Então, nesse sentido, deve ser o que você está falando com reforçar os fios, né? Os cabelos ficam mais grossos, parrudos, dando a sensação de mais cabelo. E esses cabelos que cresceram, que engrossaram, eles não vão evoluir na calvície enquanto você estiver fazendo o tratamento, tá? Então, ele engrossa e, ao mesmo tempo, preserva. E não é só o minoxidil que faz isso. O minoxidil é excelente, faz parte de todos os protocolos de tratamento, mas também tem que ter o bloqueador DHT, que é a finasterida ou dutasterida. Diogo, mas eu não posso usar, tem efeito colateral, não quero usar, enfim, quero usar só o minoxidil. Ok, tá? O minoxidil é excelente, mas ele vai ter o efeito do minoxidil somente, tá? Que a gente espera do minoxidil, que ele melhore a vascularização local, melhorando a nutrição das raízes. Ele também estimula o metabolismo do bulbo dos cabelos, aumentando o tempo da fase de crescimento. Também tem efeito anti-inflamatório perifolicular, tá? Que a inflamação faz parte da evolução da calvície, também melhor. Então, é um tratamento excelente. Tá? Então, tem muitos benefícios. Vale a pena usar o minoxidil. Temos o minoxidil oral e minoxidil tópico. Qual que é melhor? Os dois são excelentes, cada um com as suas particularidades. O minoxidil oral ele é mais fácil, né? Você tomar um comprimido por dia, e quando que o minoxidil tópico, você tem que parar, ir no espelho, aplicar, deixa o cabelo um pouco duro, os pacientes reclamam pra caramba que fica meio piaçava, cheiro ruim, estraga a fronha. Então, para os pacientes que têm dificuldade de usar o minoxidil tópico, usar só o minoxidil oral, ok, é excelente. E para quem não tem problema, usar o tópico, faça os dois. São mais soldados na guerra contra a calvície. Vamos lá. Mais perguntas. Aqui, ó. Com a visível popularização do implante capilar, acredita que o preço possa ficar mais acessível aos menos favorecidos? Hoje em dia, há muito mais divulgação. Quem me pergunta é o Diego. Vamos lá, Diego. Sim, muito mais divulgação, tá? E eu acho isso ótimo, né? Quanto mais informação, melhor. Mas tem que ter filtro, tá? Para essa informação. Porque tem muito curioso. Muita gente querendo mandar o tal do canto da sereia. Você sabe o que é canto da sereia? O canto da sereia é aquilo que aos ouvidos parece perfeito e que você fica encantado. E você vai com tudo, achando que está indo para um paraíso na Terra. E quando você chegar lá é uma armadilha, ela te pega e te leva para o fundo do mar. Então tem muita gente com o canto da sereia na internet, dizendo tudo que você quer ouvir, dizendo que a sua calvície vai acabar, dizendo que vai debelar a calvície 100%, dizendo que tal e tal clínica são as melhores do mundo, que ninguém faz igual a elas, que elas têm uma técnica exclusiva que eles desenvolveram e que eles colocam milhões e milhões de raízes e você vai virar o Elvis Presley e da noite para o dia, tá? Então, cuidado. Tá? Cuidado com as informações que você absorve. Nunca esqueça de uma coisa chamada bom senso. Tá? As coisas têm que fazer sentido. Então, de novo, retomando o que eu já falei lá atrás, o primeiro filtro não tem que ser o preço. Tá? O primeiro filtro tem que ser o médico, tem que ser a clínica, tem que ser a história da clínica, a história do médico. Nunca também vá só por clínicas, sempre pesquise quem está por trás da clínica, sempre pesquise quem vai fazer a cirurgia em você. Filtra essas pessoas, elenca aí alguns profissionais que são dignos
de confiança, que tem experiência, que tem um histórico, que você consiga informações de pessoas que já fizeram com elas. Não de clínica, de novo, tá? Dos médicos, dos cirurgiões, de quem vai fazer a cirurgia, para aí sim depois você partir para outra etapa, que é o preço. Tá? Então, vou te mandar aqui uma outra informação aqui para você pensar, tá? Então, vamos lá. O transplante capilar é uma cirurgia longa. É uma cirurgia que demora em torno de 8 a 12 horas. É uma cirurgia 100% artesanal, que precisa ter a extração das raízes da área doadora uma a uma, com baixa lesão dessas raízes. Não basta ir lá extrair, elas têm que sair íntegras e vivas e boas para serem transplantadas. Tem que ser extraída com todo o critério técnico para a gente extrair o máximo possível sem gerar nenhuma sequela na área doadora, sem extrair mais do que é permitido pela boa técnica tirar, porque se acontecer isso, vai gerar depressão, vai ficar ralo, vai gerar calvície traumática e isso não tem volta. Depois das raízes extraídas, elas têm que ser inspecionadas, tá, em microscópio, para saber se elas realmente estão íntegras, que muitas vezes elas parecem íntegras, mas no microscópio elas não estão. Então tem que ser inspecionadas uma a uma. Depois elas têm que ser acondicionadas da melhor forma possível até elas voltarem para o corpo. Tá? Então, formas de você armazenar essas raízes durante aquele tempo ali, durante a cirurgia, até elas voltarem para o seu couro cabeludo, de forma que elas vão ficar preservadas e íntegras. Depois, na hora da implantação, elas têm que ser colocadas de acordo com o planejamento cirúrgico que foi feito antes, tá? E esse planejamento cirúrgico é tudo no transplante, em relação à naturalidade, essência de cada paciente, limitações cirúrgicas, avaliações de potencial, enfim, tudo para te entregar um resultado natural. Não basta ficar cabeludo, tem que ser natural. Uma a uma, obedecendo aonde você vai botar cada tipo de raiz, tem vários tipos de raízes diferentes, a inclinação que você vai botar, a disposição entre as raízes. Então é uma cirurgia 100% artesanal, que demora de 8 a 12 horas de duração, completamente delicada, com pinças de relojoeiro, que a gente chama, super delicadas. Ou seja, é um processo extremamente delicado, longo, que exige experiência, tá? E uma equipe grande para fazer isso. Tá? Uma equipe de qualidade não tem menos do que 6 pessoas. A equipe com menos de 6 pessoas é uma equipe duvidosa, porque esse trabalho todo não tem como fazer com menos que isso. A minha equipe tem 8 pessoas, então não tem almoço de graça. Tá? Não existe uma cirurgia desse porte, com qualidade, com compromisso, que você, na minha clínica, você é acompanhado depois por 1 ano até o teu resultado final, tá? Você querer uma clínica dessa, uma cirurgia dessa, de baixo custo, você a conta não fecha, tá? Então, é claro que o custo é uma coisa muito relativa, mas tem alguns custos que são surreais, tá? Simplesmente a única forma de oferecer um baixo custo, como provavelmente esse que você está citando, é baixando a qualidade, e o mais grave de tudo é tirando o médico da cirurgia. Cirurgias feitas por não médicos. Então isso é o auge da gravidade, a gente fala em termos de qualidade, tá? Então, de novo, não use valores como filtro. Você pode até operar num lugar que você ache, julgue compatível com as suas condições financeiras, tá? Não sei quais são as suas condições, mas nunca pegue o fator financeiro como carro-chefe na tua escolha. Pergunta: mulher necessita tirar férias de 30 dias para ter um pós-operatório bom e sem se expor na vida ativa? De forma alguma, tá? A gente nunca raspa o cabelo todo das mulheres, tá? Na pior das hipóteses, a gente vai fazer o que a gente chama de janela. A gente faz uma janela aqui atrás de raspagem,
que fica totalmente escondido, então essa janela fica totalmente escondida embaixo dos cabelos, quando os cabelos estão soltos, caídos. A gente preserva também ao redor dessa janela cabelos, de forma que ela consegue puxar um rabo de cavalo e essa janela fica dentro do rabo de cavalo. Então, com relação à área que a gente precisa raspar, não gera limitação. E na área receptora em mulheres, a gente nunca raspa nada. Então, as mulheres elas conseguem voltar à ativa e à vida normal muito rapidamente após o transplante capilar. Lembrando que essa janela que a gente raspa, ela vai seguir crescendo, depois normal, né? As raízes que não foram extraídas. Com cerca de uma semana de pós-operatório, já não é mais possível ver aquele branco da pele ali, então já está tudo ali da cor do cabelo, o que ajuda a disfarçar ainda mais, né? Porque perde o contraste daquela cor diferente dos cabelos por entre os cabelos. Então, e depois o cabelo vai seguir crescendo com o passar do tempo, de acordo com a velocidade de crescimento normal. Então, não, as mulheres não precisam de 30 dias. Assim, o retorno é bem rápido. E antes disso, claro, também pode usar outros apetrechos, tipo bandanas, lenços, chapéus. As mulheres têm mais recursos na vida social do que o homem. Vamos lá. O que acha da utilização de fios de outros lugares do corpo? Exemplo, barba, peitoral e etc. Pergunta do Pedro. Pedro, o nome disso é Body Hair Transplant. Acho excelente, tá? É uma boa técnica, uma técnica consagrada que vem somar. A gente na verdade, está falando de mais cabelos para o transplante. Porém, dá para contar nos dedos de uma das mãos os pacientes que têm real benefício do Body Hair Transplant. Por que isso? Vamos lá. Normalmente, os cabelos que a gente usa do corpo para o transplante capilar vem aqui, ó, da papada, essa região da barba ou do tórax. Quando a gente tira da barba, a gente não pode tirar do meio do rosto, senão vai gerar sequela no meio do rosto. As cicatrizes são pontiformes, mas tem cicatrizes, tá? E a gente não pode gerar essas cicatrizes. Então, normalmente as cicatrizes a gente deixa aqui nessa região, que fica bem disfarçada. E a gente também não pode tirar 100% das raízes dessa região, senão mesmo as cicatrizes sendo muito pequenininhas vão somar todas as cicatrizes, vai ficar uma placa cicatricial e zero cabelo aqui atrás, aqui embaixo, vai gerar uma deformidade. Então, é uma região da barba que não é muito grande, né? Vocês podem ver aqui, ó. E dentro dessa região, a gente também não pode retirar todas as raízes. Mesmo que você seja um cara muito barbudo, não é uma quantidade tão abundante assim. Tem mais detalhes. As raízes dos cabelos, elas podem ter de 1 a 4 fios, tá? Não sei se vocês estão afeitos a esse conceito, mas os nossos cabelos não crescem fio a fio, sim raiz a raiz, e cada raiz pode ser de 1 a 4 fios. Quando a gente vai para a barba, a imensa maioria das raízes, mais de 90%, tem somente um fio de cabelo. E uma raiz de um fio de cabelo ela tem uma capacidade de cobertura menor do que uma de 4 fios, por exemplo. É que nem você ter um coqueiro e uma amendoeira, né? Qual que tem a maior sombra? Então, o coqueiro seria uma raiz de um fio e a amendoeira seria uma raiz de 4 fios, para vocês entenderem a analogia. Então, na barba, a gente não tem uma quantidade tão abundante de cabelos e a maioria dessas raízes tem somente um fio. Então, não, a barba, ela sim é uma fonte de cabelo alternativa, uma fonte de raízes que pode ajudar, mas não é a solução do problema quando o paciente tem uma escassez muito grande de raízes. Quando a gente vai para o tórax, isso tudo piora ainda mais. Porque se a gente for pegar a densidade de cabelo do tórax, ou seja, a quantidade de raízes por centímetro quadrado de pele no tórax, ela é muito baixa com relação ao couro cabeludo. E o que eu falei das raízes de um fio só na barba, quando a gente vai para o tórax, isso piora ainda mais. Quase 100% das raízes de cabelo do tórax tem somente um fio. Tá? E somando também tanto a barba quanto ao tórax, a diferença de cabelo é normalmente gritante, tá? Entre a característica do fio do tórax da barba e da cabeça. Eu, por exemplo, tenho cabelo fino e mais liso. Imagina se eu transplantar a barba, vai ficar um cabelo muito diferente, não é compatível, não dá para fazer. E, além disso,
os cabelos do tórax, por exemplo, eles têm um crescimento limitado, né? Se eu nunca aparar os pelos do meu tórax, vai chegar uma hora que eu vou ter que fazer rabo de cavalo neles, né? Eles crescem um pouquinho e param. Então os pelos são diferentes, é uma quantidade limitada, não é uma quantidade tão abundante assim. E não é qualquer paciente. Eu tenho muita calvície, tenho pouca cara doadora, mas eu sou um cara muito peludo, eu sou parente do Tony Ramos e, consequentemente, tenho cabelos infinitos. Tá? Não é assim também como é divulgado. Apesar de ser uma técnica excelente, não é a solução do problema na maioria das vezes. Diego Cruz, você é meu escolhido, passa muita credibilidade. Obrigado, Diego. A intenção é essa, tá? A intenção é sempre que eu venho aqui falar, os vídeos todos que tem no meu Instagram, os vídeos todos que tem no meu YouTube, são todos feitos com muito carinho, tá? Com muita dedicação, baseado em dúvidas pertinentes, tá? Que os pacientes trazem para mim. E a maioria das vezes dos vídeos são feitos de forma bem tosca, assim como eu estou fazendo aqui agora. Saquei meu celular e filmo na hora que eu sinto necessidade. Às vezes, depois de um dia de consultório, depois de uma sequência de consultas que eu percebo as mesmas dúvidas em todos os pacientes, assim, cara, isso aqui no meu consultório, chegaram hoje 5 pacientes com essa dúvida deve ser dúvida de centenas e centenas de pessoas. Então eu vou nas redes e tento divulgar informações de qualidade. E eu fico feliz com o teu feedback. Obrigado, tá? É possível pegar área doadora de terceiros? M. Arcos Borges me perguntando. Não. Impossível pegar de terceiros, tá? Infelizmente. Ia ser ótimo, né? Se a esposa pudesse doar para o marido, né? Se um irmão pudesse doar para o outro, se um amigo pudesse doar para o outro, ia ser excelente. Mas não pode, tá? 100% de rejeição. A raiz do cabelo, ela faz parte da pele, que é o maior órgão do nosso corpo. E a pele é o órgão que mais rejeita. Então, infelizmente, não é possível. Bom dia. A falta de folículos pode se extrair da barba, peitos, costas. Já conversamos sobre isso, Renato, a Body Hair Transplant. Daqui a pouquinho, tá? Quando eu terminar essa live, ela vai ficar, eu vou subir, ela vai ficar à disposição. Vai ficar aqui no Instagram e vai ficar também no YouTube, tá? Quem não me segue no YouTube, vai lá, Diogo Coimbra, meu canal, tem bastante vídeo. Normalmente os vídeos lá são mais longos, com mais tempo, né, de explicação. Então não é um conteúdo que é totalmente replicado do Instagram, tem conteúdos diferentes lá. Então quem tá aqui, vale a pena ir lá também e começar a me seguir por lá, tá? Ó, Lousada me perguntando, meu irmão gêmeo pode me doar o cabelo para o meu transplante? Em tese, poderia, porque irmão gêmeo normalmente tem a mesma genética, né? Mas a gente não vê isso acontecendo muito, porque se eles têm a mesma genética, os dois têm calvície, né? Então é muito difícil ter irmãos gêmeos idênticos, um com calvície e outro sem calvície. Né? E assim, normalmente, o que poderia acontecer, um tem calvície, mas não se incomoda com a calvície, enquanto o outro tem, se incomoda, então quem não se incomoda doa. É muito difícil acontecer isso, porque a gente muda ao longo da vida, né? Às vezes o cara não está incomodado agora, estaria disposto a dar para o irmão, mas como é que vai estar a cabeça dele 10 anos depois? Será que ele vai mudar de ideia? Será que ele vai se separar e nessa luta de conseguir uma nova esposa? Enfim, eu dei esse exemplo aqui, mas qualquer coisa que aconteça na vida dele que faça ele mudar de ideia, por exemplo, que possa afetar a autoestima dele, ele já vai ter doado e vai ficar prejudicado. Então, é muito complicado a gente pensar nesse tipo de doação assim. Vamos lá. É uma estratégia boa, um tratamento pré-operatório medicamentoso para aumentar a densidade da área doadora? Minoxidil, finasterida, as técnicas de laser, microinfusões, etc. Pergunta da
hortelã e pimenta. Eu escuto também muito isso, tá? Se é importante antes da cirurgia fazer tratamento clínico para melhorar a área doadora. Olha, a resposta é excelente, começar o tratamento clínico o quanto antes, mas não para melhorar a área doadora, porque a área doadora, de acordo com a boa técnica, ela não tem a genética da calvície. Então, se você está fazendo um tratamento clínico para melhorar a área doadora, é porque você está usando uma área doadora que tem a genética da calvície. E isso não faz parte da boa técnica. E no futuro, em algum momento do futuro, você está sujeito a perder o seu transplante, porque essa área doadora com genética da calvície ela pode esvanecer e desaparecer aonde quer que ela esteja, tá? Então, sim, eu sempre oriento a começar o tratamento clínico quanto antes para preservar os cabelos que estão evoluindo na calvície. Quanto antes começar melhor e tratar para sempre, mas não com o objetivo de melhorar a área doadora, tá? Alguns tratamentos são usados para melhorar a área doadora, mas não no sentido de aumentar a densidade, de aumentar a quantidade, e sim no sentido de tratar outras coisas que podem acontecer em paralelo. Por exemplo, dermatite seborreica, algum tipo de problema que faz com que a área doadora não esteja saudável, a gente trata esses problemas de forma específica, tá? E não um tratamento para calvície para aumentar e deixar a área doadora mais abundante. Isso não. Aqui, Alexandre Bertatini. Como fazer para marcar consulta? Alexandre, no link da bio, aqui do meu Instagram, tem todos os nossos contatos, tá? Você pode pegar, ou então, se você preferir depois, manda um direct aqui para mim, que eu peço para minha equipe retornar para você, tá bom? A hortelã e pimenta me mandou aqui de novo, mas na consulta o senhor avalia essa questão da carga genética da área doadora? Sim, tá? Esse é, aliás, um dos pontos principais do nosso planejamento cirúrgico, né? É a avaliação da área doadora. A gente só consegue planejar o que vai ser feito no transplante depois que a gente tem entendimento do potencial da área doadora. Tá? Isso vale assim, para a gente saber qual é a região segura que a gente pode usar, qual é a densidade dessa área doadora, a qualidade das raízes. Então, esse é um dos pontos essenciais para fazer um planejamento cirúrgico bem feito. Vamos lá, pessoal. Mais perguntas? Tá liberado geral, tá? Pode perguntar tudo. Não só parte profissional, curiosidades. Manda tudo para mim. Aqui, ó, Renato Neves perguntando: na falta de folículos, pode se extrair da barba, peito, quase. Eu já respondi, Renato, sobre o body hair transplant. Vamos lá. Depois, Renato, eu vou disponibilizar aqui, tanto aqui quanto no YouTube, a live. Você pode dar uma checada lá com essa resposta do body hair transplant, tá? Ficou uma resposta bem completa, vale a pena. Tô lendo aqui as perguntas. Tá. Pessoal, aqui pessoal aqui falando das cirurgias longas, verdade. Aqui alguém dizendo que também participa de cirurgias longas. E é verdade, para quem está dentro, passa diferente, parece que o tempo passa diferente. É isso mesmo. Pessoal, mensagem importante então, tá? Já está aqui já um tempo bem longo, já vou começar a encerrar, mas quero deixar aqui uma mensagem importante para vocês. Que é muito importante, tá? Porque acho que é minha obrigação não só fazer o melhor trabalho possível dentro da minha clínica com os meus pacientes, mas eu também acho que eu tenho o dever da orientação. Acho que isso faz parte do dever do médico, seja qual for a especialidade. Então, ó,
transplante capilar e tratamento da calvície não é um tratamento cosmético, tá? No sentido de que pode ser feito por qualquer pessoa sem ser médico, tá? Não estou diminuindo nenhum tipo de profissional, não é isso. Acho que cada profissional tem o seu valor dentro do que faz, mas o transplante capilar é uma cirurgia, ponto. E assim ela deve ser tratada. Acredito que ninguém em sã consciência vai operar o coração com alguém que não seja cirurgião cardíaco. Acredito que ninguém vai operar o cérebro com um cirurgião que não seja neurocirurgião. Acredito que ninguém vai operar o intestino com alguém que não seja cirurgião geral ou cirurgião do trato gastrointestinal. O transplante capilar é uma cirurgia e deve ser tratado por um especialista. É óbvio, parece óbvio, mas não está acontecendo isso. A gente vê muitos curiosos por aí. E tem duas questões. A nossa legislação, tá? O Conselho Federal de Medicina permite que o médico, uma vez formado, tendo diploma de médico, que ele possa exercer qualquer atividade médica. Então ele não está fazendo nada ilegal. Porém, não há perícia. Ele não foi treinado para aquilo. Um curso de fim de semana que tenha feito, uma semana acompanhando o médico, não certifica ninguém a fazer uma cirurgia de boa qualidade. Eu faço transplante há 17 anos com 4.000 cirurgias feitas e toda a cirurgia que a gente faz, e, sem exagero, todas as cirurgias, depois da cirurgia, quando a gente libera o paciente para ir para casa, a equipe senta para fazer um debriefing, para saber o que aconteceu na cirurgia, os pontos que a gente pode melhorar, os pontos que a gente pode agilizar, os pontos que a gente tem que mudar. Isso há 17 anos, nas últimas 4.000 cirurgias, e toda cirurgia a gente modifica, melhora. Isso a gente vai chegando num ponto de acurácia que vai ficando cada vez melhor e que a gente sabe que nunca a gente vai chegar na perfeição. Isso é impossível, mas a gente busca essa perfeição, aperfeiçoando sempre. Tá? Isso não é da noite para o dia. Eu sou cirurgião plástico, tem toda uma formação cirúrgica. Não basta também ter a formação, tem que ter algumas habilidades específicas para fazer transplante capilar e cirurgia estética. A gente tem que aprender a reconhecer a essência das pessoas. O bom resultado não depende só da técnica. Essa é uma questão crucial. A técnica está aí para todo mundo, a técnica está descrita em livros, a técnica está nos congressos, é aberta, não tem segredo, não tem nenhuma técnica trancada a 7 chaves. Qualquer médico tem acesso a essa técnica. O que faz uma cirurgia ser diferente da outra? É o jeito, é a forma, é a metodologia. Metodologia é diferente de técnica, tá? É a forma como a sua equipe trabalha, é o carinho, é o amor que você bota dentro, é a capacidade que você tem de ouvir o seu paciente com os ouvidos e não só estar ali calado esperando a hora de falar, a hora de você impor a sua forma de enxergar. Não, você escuta com os ouvidos para entender as necessidades, e o que ele precisa e o que é possível dentro dessas necessidades. Então tudo isso faz com que a gente tenha resultados como o que a gente tem obtendo. E a gente, enfim, há 17 anos vem só crescendo dentro da nossa prática. Tá? Então, quando eu falo que o transplante capilar é técnica, é arte, é tecnologia, isso não é um slogan, tá? Isso não é um marketing, isso é real. É real. Pega um programa de culinária, tipo MasterChef, por exemplo, todos lá são excelentes cozinheiros, né? Não tem ninguém ali que aprendeu a cozinhar ontem. Eles têm acesso aos mesmos ingredientes, às mesmas receitas, e os pratos saem totalmente diferentes. Por que isso? Por causa do método, do jeito, da forma de pensar, da forma de organizar, da forma de agir. Tá? Então, o transplante capilar não é tudo igual,
Os médicos não são iguais. A forma de trabalhar, a forma de atender, a forma de cuidar é diferente. Tá? A gente fala de um processo longo, a gente fala de um processo contínuo e um processo que gera orgulho. Tá? Então, essa é uma mensagem muito importante para todos que um dia possam buscar um tratamento para a calvície. Pessoal, vou ficando por aqui. Não esqueçam, se alguém está por aqui, de seguir aqui nas redes. Eu sempre boto aqui meu dia a dia, as cirurgias. Mandem para mim em direct com sugestões de coisas que vocês gostariam que eu falasse, que eu abordasse, algum assunto que vocês queiram que eu aprofunde com relação ao transplante capilar, com relação ao tratamento da calvície como um todo. Vai ser um prazer responder a todos vocês aqui. Então, também não esqueçam de ir lá no YouTube. Meu canal do YouTube tem bastante vídeo. Os vídeos lá são diferentes do Instagram. Lá o tempo de tela é maior, então tem como a gente aprofundar em alguns temas. Então é bem interessante, muita informação de qualidade. Tá bom, pessoal? Grande abraço para vocês e vou mandando notícias ao longo do dia lá do processo de decoração. Beijo a todos. É essa, amigo?